Olá, aluno Medicoff, seja bem-vindo a mais uma aula do Extensivo Medicoff 2024. Meu nome é Guilherme, sou professor de otorrino e a gente vai falar agora a parte 2 de bucofaringolaringologia. E essa aula, pessoal, a gente vai acabar focando mais nas doenças da laringe. A gente vai fazer aquela clássica revisão da nossa anatomia e depois falar sobre disfonias, paralisias de pregas vocais, estridores laríngeos e, finalmente, disfagias. Vamos começar aqui então pela anatomia da laringe. Pessoal, a laringe é um complexo músculo cartilaginoso que tem uma série de funções essenciais para a nossa sobrevivência, como uma função esfincteriana de proteção das vias aéreas, respiratória e fonatória, ou seja, da produção de sons. Feche seus olhos, lembre agora de quando você estava no primeiro ano da faculdade, vendo aquelas peças de laringe nos cadáveres ali na faculdade. Provavelmente a sua expressão facial era mais ou menos essa aqui. Tantas são as estruturas que compõem a laringe. Aqui a gente vai tentar desmistificar um pouco dessa anatomia para facilitar o seu raciocínio nas questões das provas de residência. Então aqui a gente tem uma visão anterior da nossa laringe, lá em cima a gente já vê a pontinha da nossa epiglote, logo abaixo o osso hioide, que é o osso que é completamente suspenso por ligamentos, ele não se articula com nenhum outro osso do corpo humano. Além disso, temos aqui mais caudalmente a cartilagem tireoide, a maior das cartilagens da laringe. É importante notar que a cartilagem tireoide ela é fechada na frente, mas ela é aberta para trás, como se fosse um livro aberto. Abaixo da cartilagem tireoide, temos a cartilagem cricóidea. Ela sim tem um formato completamente fechado, anterior e posteriormente, o formato de uma rosquinha. E finalmente temos aqui os anéis traqueais mais inferiormente. Se fizermos uma secção na linha média dessa visão que a gente está tendo da laringe e virar para ter uma visão lateral, a gente vai ter uma visão mais ou menos assim. Então, novamente, a epiglote, o osso hioide, a cartilagem tireoidea, a cartilagem cricóidea e os anéis traqueais. E notem que aqui tem um par novo de cartilagens, que são as cartilagens aritenoides. O que são essas cartilagens, pessoal? Numa visão superior, a gente vê que as cartilagens aritenoides elas estão ali inseridas na porção mais posterior da cartilagem cricóidea, elas estão sentadas, digamos assim, nessa porção mais posterior da cartilagem cricóidea, e as aritenoides elas vão ser um ponto de inserção do ligamento vocal, que é basicamente a base das nossas pregas vocais. Vocês conseguem ver aqui nesse esquema da imagem, por exemplo, que o ligamento vocal está aqui ligado no que chamamos de processo vocal da cartilagem aritenoide, e a outra extremidade está aqui numa região que vamos chamar de comissura anterior, que está aqui na porção posterior, da parte mais anterior da cartilagem tireoide. E aqui quando você vê nessa imagem, você vê que a cartilagem aritenoide ela tem um movimento de rotação sobre o próprio eixo. Então, às vezes ela fica mais fechadinha, como aqui nesse exemplo, e às vezes fica um pouco mais aberta, como aqui nesse exemplo. É basicamente assim que a gente tem a inserção das nossas pregas vocais. E aí, finalmente, quando a gente vai fazer uma laringoscopia num paciente real, o que a gente vai observar? Aqui, a impressão da nossa epiglote, a comissura anterior, que é esse ponto onde as pregas vocais se encontram mais anteriormente, ali coladas na parede posterior da porção mais anterior da cartilagem tireoide, as pregas vocais propriamente ditas, as pregas vestibulares, que também são chamadas de pregas vocais falsas, que são estruturas que ficam mais laterais às pregas vocais verdadeiras, e finalmente as pregas areepiglóticas. O que essa prega areepiglótica faz? Ela liga as cartilagens aritenoides à epiglote. Por quê? Porque quando a gente vai ter, por exemplo, o reflexo de proteção das vias aéreas, a gente tem uma contração dessa prega areepiglótica. Então a epiglote ela vai ser puxada para baixo e quando a gente está deglutindo o alimento, por exemplo, a epiglote vai abaixar e vai cobrir toda essa região para o alimento não ir para onde não deveria. E aí, quais que são as posições das pregas vocais da nossa laringe? Temos uma posição respiratória, então quando a gente respira, normalmente as pregas vocais elas se afastam, fazem uma abdução, e a gente tem uma posição fonatória. Quando eu estou aqui falando com vocês, as pregas vocais se unem e elas vibram em conjunto para poderem produzir a vibração da nossa voz. E quais que são os responsáveis por modularem essas posições das pregas vocais? São os músculos da musculatura intrínseca da laringe. Eles modificam o posicionamento, o comprimento e a tensão das pregas vocais. Essa parte aqui, pessoal, é uma parte que é um pouco mais decoreba, que vale a pena você deixar ali guardado num flashcard para você para você relembrar na véspera da sua prova. E vamos seguir aqui adiante. Temos o músculo tireoaritenoide. O que ele vai fazer? Ele corre ao longo das pregas vocais e quando ele se contrai, ele faz o movimento de adução delas. Temos também os músculos aritenoides, transverso e oblíquos. O que acontece quando eles se contraem? Eles também aduzem as pregas vocais. Temos ainda o músculo cricoaritenoide posterior.
ele está ali posterior, ele é o diferentão. Ao invés de ele aduzir, ele abduz as pregas vocais, ele afasta as pregas. E o crico aritenoide lateral, que também tem uma função de adução das pregas vocais. E por fim, temos o músculo cricotireoide, que ele fica, na verdade aqui, pessoal, mais facilmente observado quando a gente está olhando a laringe de fora. O que ele faz? Ele aproxima a cartilagem tireoide da cartilagem cricóide, ele faz uma aproximação crico-tireoide. O músculo cricotireoide aproxima a cartilagem tireoide da cartilagem cricóide. E quando ele faz isso, ele também tensiona as pregas vocais. E dependendo da posição que as pregas vocais estavam antes, ele pode tanto atuar aduzindo elas, quanto as abduzindo. O que é essencial, isso sim você tem que saber disso, pessoal, que quase todos esses músculos aqui têm a mesma inervação, pelo nervo laringeu recorrente ou inferior, à exceção do cricotireoide, que é inervado pelo nervo laríngeo superior no seu ramo externo. Lembrando que o ramo interno do nervo laríngeo superior é responsável pela sensibilidade da mucosa laríngea. E aqui, pessoal, uma outra questão interessante de vocês guardarem para as provas é o seguinte: imagina que o autor coloca para você uma questão de um paciente tabagista e etilista de longa data, que ele começa a falar dos sintomas iniciais desse paciente. Guarda isso para a sua prova, pessoal. Geralmente tumores que começam na região da supraglote, ou seja, acima da altura das pregas vocais, são tumores que pela localização demoram mais para darem os seus primeiros sintomas, e normalmente o primeiro sintoma é o quê? Disfagia. O paciente começa a ter dificuldade para deglutir os alimentos. Já os tumores glóticos, ou seja, aqueles que começam ali nas pregas vocais, eles começam a ter manifestações mais precoces, e a principal manifestação na alteração das pregas vocais é a disfonia. E finalmente os tumores subglóticos, que são bastante raros, tá, pessoal? São tumores cujo primeiro sintoma costuma ser justamente a dispneia pela sua localização. Então guarda esse mnemônico aqui para você: supraglote disfagia, glote disfonia, subglote dispneia. Se cair numa prova, tenta ficar ligado nisso para você tentar adivinhar com mais facilidade a topografia da lesão. E agora vamos seguir para o assunto das disfonias. As disfonias são definidas como qualquer perturbação na emissão natural do som, com alteração, portanto, na qualidade vocal. Ela pode ser aguda, com menos de 2 semanas de duração, que são mais comuns e frequentemente benignas, e podem ser crônicas quando tem mais de 2 semanas de duração. Nas crônicas, a gente sempre precisa realizar uma avaliação complementar, principalmente com a nasofibroscopia. Vamos olhar algumas causas de disfonias agudas, pessoal. Temos a própria laringite aguda, que é uma infecção das vias aéreas superiores. Tem uma série de etiologias, como as virais, principalmente pelo parainfluenza, bacterianas, que você também pode encontrar pelo nome laringe catarral aguda, e alguns fatores de piora, como refluxo gastroesofágico ou um abuso vocal. O quadro clínico costuma ser relativamente inespecífico. O paciente pode ter uma disfonia, como uma rouquidão, por exemplo, tosse, odinofagia e febre, e dispneia em casos muito graves. E qual que é o tratamento nesses casos? Sintomáticos, repouso vocal, hidratação, e em quadros que sugerem uma causa bacteriana, podemos considerar a antibiótico terapia também. Aqui nesse exemplo, nessa nasofibroscopia, o que a gente observa? Um edema, hiperemia importante aqui na região da supraglote e da glote, sugestivo de uma laringite aguda. Uma outra possível causa de uma disfonia aguda é uma hemorragia de prega vocal. Como é que ela se origina? A partir da ruptura de vasos sanguíneos em um dos espaços da nossa prega vocal, chamado de espaço de Reinke. E normalmente ela vai acontecer num contexto de abuso vocal do paciente que às vezes pode estar em uso de um anticoagulante, ou, por exemplo, na vigência de uma infecção de vias aéreas superiores. E o quadro clínico classicamente consiste numa disfonia súbita, por vezes sem outros sintomas associados. E aqui na nasofibroscopia a gente vai ter um aspecto como esse, uma lesão eritematosa, que é um aspecto típico de uma hemorragia de prega vocal na nasofibroscopia. Tratamento nesses casos, sintomáticos, orienta esse paciente a ficar em repouso vocal. Por quê? Para esse hematoma não se reorganizar de forma a formar uma fibrose na prega vocal, e aí sim o paciente tem uma disfonia crônica. Então orienta ele a ficar em repouso vocal, hidratar bem, e a gente vai considerar uma cirurgia eletiva caso esse paciente tenha muitas ectasias vasculares, ou também chamada de vasculogenesias nas pregas vocais, que são algumas malformações capilares que alguns pacientes podem apresentar nas pregas vocais e podem acabar sendo um fator predisponente para a hemorragia de prega vocal. Já nas disfonias crônicas, a nossa investigação complementar é obrigatória, e o primeiro exame é a laringoscopia e a nasofibroscopia.
Ah, professor, não pode ser atomo. Pessoal, atomo entra frequentemente na investigação, mas o primeiro exame é esse, guarda isso para a prova, laringoscopia ou nasofibroscopia. E quais são outras situações que a gente também pode considerar exames? Situações como o paciente com história de dispneia, tabagista etilista de longa data, após um trauma, cirurgia recente cérvico-torácica, pensando principalmente, por exemplo, na lesão do nervo laringeu recorrente, aspiração de corpo estranho, perda ponderal, linfonodomegalia cervical, sintomas neurológicos, pacientes imunocomprometidos e pacientes recém-nascidos também. Podemos classificar as disfonias crônicas também em disfonias crônicas funcionais, orgânicas e organofuncionais. O que são as disfonias crônicas funcionais, pessoal? São disfonias decorrentes de um mau uso do mecanismo fonatório, respiratório ou de ressonância relacionado a um uso incorreto da voz. Então imagina o seguinte, o paciente chega para você e fala: doutor, eu dou aula na Medcoff e sempre no final da aula minha voz fica cansada, fica rouca, não sei o que eu faço. Você vai lá, examina o paciente, ele não tem nenhuma alteração quando você faz a nasofibroscopia. Quais que são possíveis causas dessa disfonia crônica funcional? Quando o paciente, por exemplo, coloca muita força na musculatura da laringe para ele produzir a voz, isso não vai gerar nenhuma alteração no exame, mas vai dar para o paciente a sensação de disfonia. Aí o tratamento é orientar esse paciente a fazer uma fonoterapia para aprender a utilizar a voz. Mas em alguns casos, pessoal, esses pacientes podem ter pequenas alterações anatômicas que normalmente não levam a uma disfonia, mas quando o paciente fica ali fazendo o uso incorreto da voz, elas podem se manifestar clinicamente, que são as alterações estruturais mínimas, pequenas variações anatômicas que se manifestam clinicamente somente a fonação. Professor, como é que a gente vai conseguir enxergar essa alteração mínima então? A gente vai complementar a nossa nasofibroscopia com a estroboscopia. O que esse exame faz? Ele faz uma sincronização de um feixe de luz da câmera com a frequência vibratória das pregas vocais. As nossas pregas vocais têm uma frequência de vibração. Em geral, no sexo masculino, temos uma frequência de 130 Hz, em geral no sexo feminino de 260 Hz. E a estroboscopia, ela faz um efeito de falsa câmera lenta, e isso nos permite avaliar detalhes das pregas vocais, inclusive sinais de alterações estruturais mínimas. Pessoal, esse assunto é bastante específico do otorrino, eu vou somente citar as alterações, saibam que elas existem, mas eu já vou adiantar aqui. Em comum, o tratamento para quase todas elas é fonoterapia, manda o paciente fazer uma terapia com fonoaudiólogo e somente se mesmo assim ele não estiver tendo melhora, a gente considera, dependendo do caso, uma intervenção com microcirurgia de laringe. A saber, as principais alterações estruturais mínimas são o cisto epidermoide, que é um cisto verdadeiro no espaço submucoso. Vocês conseguem ver esse cisto aqui bem pequenininho aqui na prega vocal. Em seguida temos o sulco vocal, que é uma lesão em forma de fenda ou depressão longitudinal na borda livre das pregas vocais. Onde, professor, que eu não estou vendo? É isso aqui, é como se tivesse um pequeno afundamento na margem das pregas vocais. E o que pode acontecer quando esse paciente fona? Ao invés da prega vocal ficar completamente grudada, ela pode fazer uma fenda fusiforme, ela fica o tempo todo um pouquinho aberta. Além disso, podemos ter também uma ponte mucosa, que é uma alça de mucosa aderida à prega vocal. Super difícil de diagnosticar, geralmente a gente só consegue diagnosticar quando o paciente está no centro cirúrgico para a gente fazer uma microcirurgia de laringe, palpando ali as pregas vocais. Podemos ter ainda um microdiafragma, ou seja, uma pequena membrana unindo as pregas vocais aqui na região da comissura anterior, e finalmente as váculos de genesias, que são vasos capilares mais engurgitados ali na superfície das pregas vocais. Como eu falei para vocês, em geral, o tratamento inicial é a fonoterapia e quando é refratário essas medidas, a gente considera, a depender do caso, a microcirurgia de laringe. Seguindo adiante, temos também as causas orgânicas das disfonias crônicas, que são lesões ou doenças que vão gerar disfonia independente do uso da voz. Então, tanto faz se o seu paciente dá aula na Medcoff, tanto faz se o seu paciente é um cantor, tanto faz se o seu paciente faz qualquer atividade, qualquer uso da voz, esse paciente vai manifestar uma disfonia. E aí podemos ter causas primárias, como por exemplo as causas neurológicas, doença de Parkinson, distonias, paralisias de prega vocal, o próprio câncer de laringe, por exemplo, e a papilomatose laringe, que vamos abordar daqui a pouco. Mas podemos ter também causas secundárias ou orgânico-funcionais, que são disfonias que inicialmente eram funcionais, mas que o paciente ficou ali tanto tempo reproduzindo um comportamento vocal indevido, que aí essa disfonia evoluiu para uma lesão fonotraumática. Então o que é essa lesão fonotraumática, pessoal?
Existem 3 principais lesões fonotraumáticas que eu vou falar aqui para vocês, e elas já têm aparecido nas provas de residência, então essa sim você tem que ficar mais ligado. As primeiras são os famosos nódulos vocais. Quais que são as características? São lesões bilaterais e simétricas entre o terço anterior e médio das pregas vocais, aqui nessa região. Como é que o nódulo vocal se forma, pessoal? Principalmente nas mulheres e crianças do sexo masculino, quando há um uso indevido da voz, pensa, a prega vocal faz esse movimento aqui para ajudar a reproduzir a voz. Com o uso indevido da voz, colocando muita força na voz, a prega começa a fazer um movimento de trauma uma com a outra, e isso pode gerar justamente um nódulo nessa posição aqui, que é onde você vai ter o maior contato das pregas vocais, entre o terço anterior e médio das pregas vocais. Em seguida podemos ter também o pólipo vocal, que em geral é unilateral, pode ser tanto céssio quanto pediculado, e normalmente a apresentação clínica dele consiste numa disfonia constante de início súbito. Aqui, por exemplo, o exemplo de um pólipo vocal na prega vocal. E por fim temos o edema de Reinke. O edema de Reinke é uma lesão que geralmente é bilateral e assimétrica do espaço de Reinke. O espaço de Reinke é um espaço da prega vocal que é meio gelatinoso, tem uma drenagem linfática muito pobre e principalmente em situações como tabagismo e refluxo, você começa a ter ali um engurgitamento desse espaço linfático, provocando essa lesão característica do edema de Reinke. E como que clinicamente ela se manifesta? Normalmente é aquele paciente que é tabagista de longa data, que tem uma voz muito grossa. Principalmente mulheres que são tabagistas de longa data chegam muito pra gente se queixando. Doutor, quando eu atendo o telefone, o pessoal do outro lado acha que é o meu esposo falando, por exemplo. Então observem como essas lesões podem realmente mudar bastante, né, o tom de voz do paciente, independentemente da forma que o paciente está utilizando essa voz. Como é que a gente vai tratar? Os nódulos vocais a gente vai tentar fazer uma fonoterapia. Lembra que o nódulo vocal é resultado de um trauma constante ali das pregas vocais. Então vamos ver se com a fonoterapia o paciente coloca menos tensão na voz, se começa a regredir um pouco esse nódulo vocal. E aí, se não melhorar, a gente considera a microcirurgia. Os pólipos e o edema de Reinke não tem muita discussão. Aqui realmente o melhor tratamento é o tratamento cirúrgico para os dois. Seguindo adiante, a papilomatose respiratória recorrente é uma doença causada pelo HPV, pelo papiloma vírus humano. Principalmente os subtipos 6, 11, 16 e 18, esses dois últimos mais associados à malignização. E o papiloma, pessoal, vai aparecer em locais de justaposição do epitélio ciliar escamoso, as famosas JECs que você provavelmente também está estudando na ginecologia. E nas vias aéreas superiores, onde que a gente vai encontrar essas JECs? No palato mole, na epiglote, nas pregas vocais e nas vias aéreas inferiores também na carina traqueal. E a gente tem duas formas clínicas, a forma juvenil, quando o diagnóstico é antes dos 12 anos de idade, e a forma adulta. E observe aqui na nasofibroscopia essa lesão com aspecto vegetante, que parecem vários cachos de uva difusos aqui na região da laringe, uma lesão bastante típica da papilomatose respiratória. E aí, como que é essa divisão das formas? Na forma juvenil, com diagnóstico antes dos 12 anos de idade, normalmente nós temos uma transmissão vertical e tem uma associação importante com condilomatose ativa vaginal durante o parto. Ah, professor, então é fácil, para evitar a transmissão vertical é só indicar uma cesárea quando a paciente tem uma condilomatose vaginal ativa. Não, pessoal, isso não indica o parto vaginal. Por quê? Primeiro porque a transmissão ela é rara, não é uma transmissão tão fácil assim, e segundo que a transmissão também pode ocorrer através do líquido amniótico, através da placenta e através do cordão umbilical. Portanto, a indicação da via de parto numa paciente com condilomatose vaginal ativa é uma indicação obstétrica, não tem nada a ver com essa condilomatose vaginal. O que é importante saber dessa forma juvenil? Ela é mais agressiva, né? A gente tem mais facilmente uma disseminação da doença através da via aérea. Então é aquele paciente que ele vai ter várias lesões que podem se disseminar pela traqueia, pela carina e até mesmo em alguns casos para os brônquios pulmonares. Já a forma adulta é uma infecção geralmente adquirida por contato orogenital, ou pode ser também através de uma ativação de um vírus latente presente desde o nascimento, e é uma forma mais branda que tende a ter lesões mais localizadas. Qual que é o quadro clínico da papilomatose respiratória recorrente? Geralmente o paciente vai se apresentar com disfonia, tá, pessoal? É o principal sintoma. Além disso também, esse paciente pode se apresentar
com obstrução de vias aéreas em quadros muito avançados. Olha aqui nessa imagem da nasofibroscopia. A gente vê epiglote e vê um monte de lesão vegetante, a gente não consegue nem ver a via aérea desse paciente. Inclusive, alguns pacientes acabam sendo, infelizmente, submetidos à traqueostomia via urgência por conta de lesões papilomatosas. Geralmente são aqueles pacientes que demoram para buscar o atendimento especializado. Geralmente o paciente pode ter também um estridor inicialmente inspiratório e à medida que a gente tem a progressão da doença, esse estridor também pode se tornar bifásico. Como é que a gente trata? A gente vai tratar, pessoal, com o controle da doença. E é importante destacar, o controle não elimina a causa da patologia. E aqui a principal medida é a remoção cirúrgica das lesões. Bota o paciente na mesa, microcirurgia de laringe, e a gente vai arrancar uma por uma dessas lesões com a lâmina fria ou usar outras medidas como, por exemplo, o laser de CO2. Infelizmente, a papilomatose respiratória recorrente tem recidivas muito frequentes, existem vários tratamentos em estudo para evitar essas recidivas, mas ainda não temos um padrão ouro para evitá-las. E lembrando que em pacientes com uma insuficiência respiratória aguda, a gente precisa, em alguns casos, proceder à traqueostomia. E para vocês terem uma noção de como essa lesão é recidiva, temos vários pacientes com papilomatose respiratória recorrente da forma juvenil que já passaram por mais de 100 procedimentos cirúrgicos. Tem pacientes que, uma vez por ano, precisam de uma nova cirurgia para remover as lesões. E a única forma de prevenção primária que temos disponível é a vacina contra o HPV. Questão do ABC, não mentir para vocês, as provas estão começando a cobrar também as lesões fonotraumáticas. Ele nos pede a correlação correta. Letra A, edema de Reinke, lesão unilateral. Normalmente o Reinke ele é bilateral, pessoal. Vamos ver a próxima alternativa. Nódulo vocal, lesão bilateral em terço posterior de pregas vocais. Incorreto, é um detalhe chato dessa alternativa, a lesão normalmente na transição do terço anterior para o médio. C, nódulo vocal unilateral. Errado, nódulo vocal ele é sempre bilateral. D, pólipo vocal, lesão bilateral. Errado também, o pólipo geralmente é unilateral. Nos sobra a alternativa E, pólipo vocal, lesão unilateral em terço médio de prega vocal, cirurgia. Perfeito, letra E responde a nossa questão. Questão da USP de 2020 sobre as características do edema de Reinke. Pessoal, a questão é difícil, já vou adiantar para vocês, mas vamos lá. Alternativa D, processo inflamatório crônico que acomete as camadas superficial e intermediária das pregas vocais. O examinador foi bem maldoso nessa alternativa. O espaço de Reinke corresponde justamente à camada superficial das pregas vocais. Por definição, ele não pode acometer essa camada intermediária, a D está incorreta. C, não há hiperqueratose ou espessamento da membrana basal. Pessoal, tem bastante por conta do processo inflamatório crônico provocado pelo edema de Reinke, C também incorreta. B, não provoca deformidades importantes na prega vocal. É só você lembrar daquela foto do edema de Reinke. A prega fica muito deformada. Isso clinicamente repercute com uma disfonia muito importante. B também correta. Nos sobra a alternativa A, que é um edema crônico uni ou bilateral. É mais frequentemente bilateral, tá, pessoal? Céssio e muito móvel a fonação. É a nossa melhor alternativa, letra A. Outra questão da mesma prova, sobre a papilomatose laríngea, podemos afirmar: a forma adulta é altamente recidivante e pode estar relacionada a lesões pré-neoplásicas. Ela não é altamente recidivante, essa é a forma juvenil. B, a papilomatose infanto-juvenil é causada principalmente pelos subtipos 16 e 18. Não, tanto a forma juvenil quanto a adulta são causadas principalmente pelos tipos 6 e 11, lembrando que o 16 e 18 são relacionados à malignização. Letra C, a região subglótica é o principal local envolvido. Na verdade, é a região glótica, a região das pregas vocais, que é a região glótica. E aí sobra por exclusão a alternativa D de dado. O córion e musculatura são preservados. Sim, pessoal, a papilomatose laríngea ela vai ter um acometimento do epitélio nas junções escamo-colunares. Ela não chega a atingir o córion e a musculatura. Por exclusão, nossa melhor alternativa, letra D de dado. Seguindo adiante, vamos falar agora das paralisias das pregas vocais. Por que uma prega vocal fica paralisada quando a gente tem uma alteração na inervação da laringe, seja do nervo laríngeo recorrente, seja pelo nervo laríngeo superior? E tem um X do lado desses dois nomes, não para você brincar de tiro ao alvo, mas para você lembrar que os dois são ramos do par craniano, nervo vago, o 10º par. E aí, quais que são as causas dessas alterações da inervação da laringe? Desde traumas, acidentes automobilísticos, como ferimento por arma de fogo e por arma branca, causas cirúrgicas, por exemplo, após tireoidectomias, endarterectomias de carótida e cirurgias de coluna cervical.
E você tem que ficar de olho também se o paciente tiver uma paralisia bilateral, porque as principais causas da paralisia bilateral são traumas e lesões do sistema nervoso central. E aqui, lembra comigo um pouco da fisiologia da nossa fonação. Eu falei para vocês que temos uma posição respiratória das pregas vocais, quando elas se distanciam, e uma posição fonatória, quando elas se aproximam. Pausa o seu vídeo e tenta identificar se esse paciente tem uma paralisia unilateral à esquerda ou à direita. E aqui a resposta, pessoal, é depende. Depende do que, professor? Imagina que esse paciente está tentando respirar. Na respiração, as nossas pregas vocais se afastam. Ora, aí na imagem o que está acontecendo então? Nesse caso, a prega vocal direita está funcionando, ela está conseguindo se afastar, mas a prega vocal esquerda está paralisada. Nesse caso, seria uma paralisia da prega vocal esquerda numa posição mediana. Já se o paciente estiver tentando fonar, tentando produzir voz, as pregas têm que ficar juntas. Então, no caso, a prega vocal esquerda está funcionando, mas a prega vocal direita não está conseguindo se aproximar. Aí teríamos uma paralisia da prega vocal direita numa posição lateralizada. E qual que é o quadro clínico de uma paralisia de pregas vocais? Na paralisia unilateral, pessoal, eu falei para vocês, a prega pode estar paralisada mais mediana ou paramediana, ou seja, bem próxima da linha média, ou numa posição mais lateralizada. O que vai comprometer uma paralisia unilateral? O paciente vai ter dificuldade para a fonação, ele pode ficar com uma voz mais soprosa dessa forma, e ele também pode ter alguma dificuldade na proteção das vias aéreas inferiores. Ele tem dificuldade de fechar, por exemplo, as pregas vocais completamente, e quando ele engole um alimento, ele pode acabar tendo uma microaspiração, e aí resultando nessa sensação de engasgos, por exemplo. E com os sintomas, só pela explicação, né, do comprometimento da paralisia unilateral, a gente pode ter disfonia, tosse fraca ou aspiração. A paralisia bilateral, pessoal, ela é geralmente paramediana. Normalmente as pregas vocais ficam nessa posição. Olha que negócio assustador. Você está examinando um paciente com uma queixa de dispneia e aí você pede para esse paciente fonar. Aí beleza, as pregas vocais dele conseguem se aproximar. Aí você pede para ele respirar fundo. As pregas vocais praticamente não se afastam. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que assusta mesmo e a gente tem que considerar para esses pacientes, inclusive, uma traqueostomia de urgência. E então, como vocês viram, na paralisia bilateral a gente vai ter um comprometimento da função respiratória e os sintomas principais vão ser dispneias aos esforços e, em casos mais graves, inclusive dispneia ao repouso. Como é que a gente vai avaliar esses pacientes? Com uma laringoscopia e uma nasofibrolaringoscopia. E como é que a gente vai investigar a causa da paralisia de prega vocal? Às vezes a gente tem uma causa definida. O paciente fez uma cirurgia, por exemplo, uma tireoidectomia, ou acabou de ter um trauma automobilístico, mas naqueles casos com causa desconhecida, quero que vocês coloquem na cabeça, vocês têm que descartar tumor, tem que descartar que esse paciente tem algum tumor no pulmão, no mediastino, no esôfago, na tireoide. Como que a gente vai fazer essa investigação? Tomografia de crânio, pescoço e tórax, endoscopia digestiva alta e alguns guidelines sugerem ainda também o raio-x de tórax. E aí, pessoal, como que a gente vai tratar a paralisia bilateral? A nossa prioridade é garantir a via aérea. O paciente está com as pregas vocais juntinhas, não consegue afastar elas para respirar, a gente precisa fazer uma traque nesse paciente. Num tempo eletivo, a gente pode tentar realizar um procedimento chamado de cordotomia transversa posterior com aritenoidectomia parcial. Professor, não entendi nada. Calma, pessoal, vamos lá. Imagina esse caso aqui. A gente tem uma paralisia paramediana bilateral das pregas vocais. Qual que é a ideia? O que é a cordotomia transversa posterior? A gente vai vir mais ou menos nessa região que está destacada aí na imagem e fazer um corte. A gente vai comer essa parte da prega vocal. E a gente vai comer uma parte também da cartilagem aritenoide. Qual que é a ideia disso? A gente vai abrir um espaço para esse paciente conseguir respirar. Aí termina a cirurgia, passam as semanas do pós-operatório, se tiver tudo bem, a gente tira a cânula de traqueostomia do paciente e olha que legal, ele vai ter um espaço para poder respirar. Professor, mas e a voz dele, como é que fica? Pois é, esse é um problema dessa cirurgia. Esses pacientes, eles ficam com a voz mais soprosa, porque eles não conseguem fechar completamente as pregas vocais quando falam, e tem uma chance maior também deles terem engasgos pelo mesmo motivo. Eles não fecham completamente as pregas vocais na hora deles deglutirem. Então é sempre conversar com o paciente o que ele prefere. Ficar com a traqueostomia sabendo que ele não vai ter engasgos, ou tirar a traqueostomia sabendo que não vai ter uma qualidade vocal tão boa e que pode ter engasgos no pós-operatório também.
E nas paralisias unilaterais? Primeiro a gente tem que individualizar nosso tratamento de acordo com as queixas do paciente e a etiologia. Em geral, quando a gente tem uma prega que está lateralizada, está numa posição de paralisia lateral, a gente pode recorrer a algumas estratégias para tentar artificialmente empurrar essa prega mais para o meio. Uma delas é injetar dentro da corda vocal injeções intracordais de materiais como gordura, ácido hialurônico ou colágeno, ou também um procedimento chamado de tireoplastia do tipo 1. Como assim? Observa aqui esse caso nesse esquema. A gente está vendo aqui no corte axial um esquema da nossa laringe, e aqui a gente está tendo o quê? Uma paralisia da prega vocal à esquerda. Qual que é a ideia? Olha que legal essa cirurgia. Sob anestesia local, a gente faz um pequeno corte aqui no pescoço, abre uma pequena janela na cartilagem tireoide, na altura das pregas vocais, e a gente pega uma prótese, geralmente de silicone, e entra por essa janela e começa a empurrar a prega vocal paralisada para a posição mediana. E o que é mais legal ainda, durante a cirurgia a gente faz uma naso no paciente ao mesmo tempo e pede para ele começar a falar alguns sons. E aí vai chegar um momento, quando as pregas vocais estiverem bem próximas, que a qualidade vocal do paciente vai melhorar, vai sair daquela coisa mais soporosa e vai chegar numa qualidade mais próxima do normal. E aí é o momento que o cirurgião sabe que é o momento de fixar a prótese e terminar a cirurgia. Então, tireoplastia tipo 1, uma opção interessante para as paralisias unilaterais também. Questão da USP de 2023. Paciente com paralisia bilateral de pregas vocais, ele pede para nós o achado tomográfico que mais provavelmente justificaria o quadro. Pessoal, paralisia bilateral em prova de residência geralmente é trauma ou alguma alteração do sistema nervoso central. Aqui a melhor resposta é a herniação do conteúdo da fossa posterior no forame magno. Alternativa letra A. Questão seguinte, a pesquisa etiológica da paralisia unilateral de prega vocal envolve inúmeros exames, exceto questão difícil, questão pegadinha também, pessoal. A alternativa correta é letra C. A gente comentou que a gente faz endoscopia, radiografia de tórax e tomo de crânio para investigar possíveis causas tumorais. E essa tal de eletromiografia da laringe? Ela nada mais é do que um exame que a gente usa para avaliar a função das pregas vocais de um ponto de vista de placa neuromuscular. A gente acaba fazendo esse exame, mas ele não tem uma utilidade de investigação etiológica, e sim funcional. É para a gente ter certeza, por exemplo, que o nervo laríngeo recorrente daquele lado está completamente acometido ou não. É basicamente isso, é uma espécie de estadiamento da paralisia de pregas vocais. Seguindo adiante, mais um tópico, os estridores laríngeos, pessoal. O que é o estridor? Por definição, é uma respiração ruidosa, decorrente do turbilhonamento de ar numa via aérea estreitada, geralmente com mais de 50% de estreitamento. E aqui o que costuma cair na prova é a criança com estridor. O que você tem que fazer na prova e na vida? Reconhecer sinais de insuficiência respiratória, se necessário, adotar os protocolos do PAUS, e lembrar o seguinte, pessoal, olha que coisa maluca. 1 milímetro de edema da luz laríngea na altura da cartilagem cricoide, numa criança já corresponde a 60% de obstrução de vias aéreas. 1 milímetro não parece ser nada, mas na criança é o suficiente para essa criança começar a apresentar estridor. E aqui a gente vai abordar tanto causas congênitas, como a laringomalácia, as paralisias de pregas vocais e a estenose subglótica, quanto causas infecciosas, como o croup viral e epiglotite aguda. Então vamos lá, o que é a laringomalácia, pessoal? É quando a criança tenta respirar e as estruturas supraglóticas colabam na hora que a criança tenta fazer inspiração. É a causa mais frequente de estridor do lactente. Então, se você está dormindo agora na aula, abre o olho, toma um café, porque laringomalácia é arroz com feijão, pessoal. Isso aqui não cai, despenca em prova. Todo ano aparece uma prova diferente, sempre com a mesma questão de laringomalácia. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é esse colabamento. Isso aqui, por exemplo, é uma laringe infantil normal. A gente consegue ver aqui, mais anteriormente, a epiglote, as pregas ariepiglóticas, aqui embaixo as pregas vocais. A gente consegue enxergar aqui até a subglote do paciente. E aí como é que seria uma nasofibroscopia de uma laringomalácia? Um dos exemplos. Isso aqui, pessoal. Olha como a epiglote está dobrada, como parece que essa prega ariepiglótica ela está tracionada, tensa, a gente não consegue enxergar direito prega vocal. A laringomalácia pode se apresentar dessa forma. E qual que é a etiologia dessa laringomalácia final? Ela não é muito bem estabelecida. Tem alguns fatores anatômicos, neurológicos, inflamatórios envolvidos. A gente interpreta ela como uma imaturidade desse complexo laríngeo na criança. E tem alguns fatores de risco clássicos que são o refluxo gastroesofágico e síndromes congênitas, como por exemplo a síndrome de Down.
E como que é a clínica da laringomalácia? Normalmente ela começa logo no começo da vida, entre a primeira e segunda semana, tem um auge dos sintomas entre 4 e 8 meses, começa a ter uma melhora entre 8 e 12 meses de vida e até os 2 anos de idade ela se resolve completamente. A grande maioria dos casos são casos leves. A criança vai ter estridores inspiratórios sem outros sintomas associados. Podemos ter ainda alguns casos moderados, na qual a criança vai ter tosse, engasgos, regurgitação e finalmente os casos graves, que são 10% dos casos, em que a criança vai ter apneia, cianose e failure to thrive. Ela vai ter dificuldade de ganho ponderal de tanto que ela está engasgando e regurgitando por conta dessa laringomalácia. Como que é o diagnóstico? É através da nasofibrolaringoscopia. E aí tem uma série de alterações que a gente pode observar. Ou prolapso de mucosas redundantes sobre as cartilagens aritenoides, as pregas areoepiglóticas podem estar muito encurtadas e às vezes a epiglote, na hora que a criança tenta inspirar, acaba caindo ali por cima, né, da nossa glote. Aqui um exemplo, por exemplo, a gente vê que nessa imagem o paciente está numa posição expiratória, a gente vê a prega vocal e as pregas estão bem afastadas na fase respiratória do paciente, e aí na hora que ele tenta inspirar, puxar o ar, parece que a laringe inteira desaba sobre as pregas vocais. Como é que a gente vai tratar? Para os casos leves e moderados, primeiro, tranquiliza os pais, é tratamento expectante, a maioria vai melhorar sozinho, e nos casos moderados a gente vai considerar o tratamento do refluxo. Já nos casos graves, naquele 10%, a gente vai considerar um tratamento cirúrgico, principalmente a supraglotoplastia. O que essa cirurgia faz? Observem aqui que nesse paciente a gente tem dificuldade de enxergar as pregas vocais dele, né? Ele tem um encurtamento das pregas areoepiglóticas, a laringe dele está toda ali contraída. O que a gente faz? Em 5 minutos a gente faz um corte, que pode ser a frio ou com laser de CO2 nessas pregas areoepiglóticas, e a gente ganha todo esse espação aqui na laringe do paciente. O paciente sai da cirurgia, fica legal na hora. Uma outra causa é a paralisia de pregas vocais. A gente já falou das paralisias aqui nessa aula, vamos só revisar algumas coisas. Na criança, a paralisia unilateral pode estar associada com choro fraco, crise de aspiração, e não é tão comum a gente ter nessas crianças obstrução de vias aéreas. Geralmente essas crianças podem apresentar paralisia unilateral, ou aquelas crianças que passaram por procedimentos cardiotorácicos, aquelas crianças com malformações cardíacas, por exemplo, ou mesmo no trauma durante o parto. E na paralisia bilateral, essa sim pode levar a uma obstrução de vias aéreas. Vocês têm que se lembrar da malformação de Arnold-Chiari, quando a gente tem uma herniação de conteúdo encefálico através ali do forame magno, ou também hipertensão intracraniana como diagnósticos diferenciais. Seguindo adiante, nós temos a estenose subglótica, que é a terceira causa mais frequente do estridor congênito no lactente. No recém-nascido a termo, pessoal, na estenose subglótica, a luz da laringe do recém-nascido, na altura da cartilagem cricoide, é menor do que 4 milímetros. É isso que define uma estenose subglótica. Ela vai impedir a passagem de um tubo orotraqueal, por exemplo, de tamanho 2,5. E aí, é interessante vocês saberem que a maior parte das estenoses subglóticas são causas adquiridas, 90% dos casos, principalmente decorrentes de uma intubação orotraqueal prolongada. A gente viu muito isso na pandemia pela Covid. Mas também temos as causas congênitas, que são resultado de uma recanalização incompleta do tubo laringotraqueal durante o terceiro mês de gestação. Então, observem aqui na imagem, uma nasofibroscopia, a gente vê aqui as pregas vocais, e lá embaixo na subglote a gente tem uma estenose. Vejam um espacinho pequeno que o ar tem para passar por essa região. O quadro clínico é variável em função do grau de obstrução. Pacientes que têm uma estenose subglótica muito leve, eles vão ter sintomas apenas após uma IVAS, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês, quando a criança tem um edema de 1 milímetro na topografia das pregas vocais, ele já tem uma obstrução de 60% da via aérea. Então, às vezes o paciente tem uma estenose subglótica, subclínica, mas quando ele tem ali uma gripe e aumenta 1 milímetro, aí ele chega numa obstrução, por exemplo, de 80% a 85%. Já em casos moderados graves, esses pacientes vão ter estridor bifásico e podem eventualmente se apresentar também com uma insuficiência respiratória. Diagnóstico: na nasofibroscopia a gente precisa excluir outros diagnósticos possíveis, como por exemplo uma laringomalácia. Frequentemente precisamos recorrer também a uma broncoscopia para a gente avaliar melhor esse território subglótico, e também é pertinente em alguns casos a tomografia e ressonância magnética de pescoço. E como que é o tratamento? Essa é a causa de estridor na infância com mais indicação de traqueostomia. Casos mais leves, a gente pode tentar recorrer a dilatações laríngeas com balonamento do local da estenose,
e casos mais graves a gente pode recorrer a reconstruções de vias aéreas. E agora vamos falar de algumas causas infecciosas dos estridores laríngeos, começando pela laringotraqueobronquite ou croup viral. Ela tem uma etiologia viral, na maioria dos casos pelo parainfluenza do tipo 1, e o quadro clínico consiste no início súbito com tosse ladrante, aquela famosa tosse que parece um cachorro, rouquidão, estridor respiratório, e em geral são pacientes que têm uma resolução espontânea em 48 horas. O que vocês têm que saberem que já caiu em prova, que um sinal possível no raio-x cervical é o estreitamento simétrico da região subglótica, chamado de sinal da torre, que é esse sinalzinho que a gente consegue ver aqui nessa radiografia. E em casos graves, como é que a gente precisa conduzir esses pacientes? Quando eles têm uma deterioração do padrão respiratório, procedemos a uma nebulização com adrenalina racêmica, lembrando que, para evitar o efeito rebote, precisamos introduzir também uma corticoterapia para, de fato, podermos reduzir esse estreitamento das vias aéreas do paciente. E, lógico, na falha terapêutica, podemos proceder ainda à intubação orotraqueal. Em casos recorrentes, a gente tem que investigar um possível refluxo e lembrar ali da nossa amiga estenose subglótica. Lembra que eu falei para vocês, às vezes nas IVAs, a estenose subglótica, que era subclínica, torna-se clínica. E aí a gente também precisa investigar em algum momento para ter certeza que esse paciente não tem uma estenose, de forma a evitar a recorrência de quadros de insuficiência respiratória no futuro. Seguindo adiante, a epiglotite ou supraglotite aguda, ela tem uma etiologia bacteriana, principalmente decorrente do Haemophilus influenzae do tipo B, e que felizmente tem uma incidência decrescente graças à vacinação. O quadro clínico lembra um pouco do croup viral, o paciente vai ter um início súbito, com adenofagia intensa, cialorreia, febre alta, e aqui, pessoal, tem alguns detalhes que vale a pena você ficar ligado. Esse paciente, além da dificuldade respiratória, ele vai procurar ficar numa postura para facilitar a respiração dele. O paciente vai ficar com o pescoço estendido à frente, com o queixo caído e a boca entreaberta. E também temos um sinal interessante no raio-x cervical de perfil, que é o sinal do polegar, que é um sinal sugestivo do edema da epiglote, como vocês conseguem observar nesse raio-x cervical aqui. E se a gente fizesse uma nasofibroscopia nesse paciente, o que a gente ia encontrar? Uma laringe completamente premiada, completamente edemaciada. E aqui no caso, essa nasofibroscopia seguinte é a do mesmo paciente após o tratamento adequado. Vejam que ela voltou completamente ao normal. O tratamento nesses casos, devido à gravidade potencial, é internação hospitalar, antibiótico terapia endovenosa de largo espectro e suporte respiratório conforme a necessidade do paciente. E aqui questão da Unifesp de 2022, uma criança de 4 meses de idade, rígida, estridor inspiratório de início recente, que piora quando ela faz esforços, quando mama ou chora. Não tem mais nenhum outro sinal na história. Diagnóstico mais provável, pessoal, estridor laríngeo na infância, início precoce, é o feijão com arroz, é a laringomalácia dando as caras aqui pra gente. E olha só, apareceu uma outra questão, agora da Unicamp de 2024. Mesma coisa, pessoal, vejam como o padrão se repete. Recém-nascido, de 26 dias, foi trazido na UBS por um ruído inspiratório que piora os esforços, mas a mãe fala que a criança está ok, ela não tem dificuldade respiratória, não engasga, o exame físico está bem tranquilo, e a nossa conduta aqui nossa suspeita a gente já sabe, é a laringomalácia. Para a gente poder diagnosticar de forma adequada a laringomalácia, a gente precisa o quê? Realizar uma nasofibroscopia. E aqui a melhor alternativa é a letra A. E agora vamos para o último tópico dessa aula, que são as disfagias. Então vamos relembrar rapidamente como é que é a fisiologia da nossa deglutição, pessoal. Podemos dividir a deglutição em 3 fases, alguns autores consideram ainda 4 fases, que seria uma fase pré-oral. É quando, por exemplo, você sente o cheiro de comida e já começa a ficar com água na boca. Mas na deglutição propriamente dita temos 3 fases. Na fase oral, é quando você tem a manipulação do alimento na sua boca e quando você empurra, faz uma propulsão do bolo alimentar pela língua para a faringe. Já na fase faríngea, nós desencadeamos o reflexo de deglutição e proteção das vias aéreas e a gente faz a propulsão do bolo alimentar para o esfíncter esofágico superior. E finalmente, na fase esofágica, vamos ter a peristalse do alimento até o esfíncter esofágico inferior. A disfagia, portanto, por definição, é uma dificuldade de engolir que pode ocorrer em uma ou mais dessas fases da deglutição. E o quadro clínico é bastante variável a depender da causa e do grau da disfagia. Pode consistir em gasgos, globos faríngeo, que é a sensação de alguma coisa entalada na garganta,
dor à deglutição, regurgitação nasal de alimentos, o paciente come alguma coisa e tem refluxo pelo nariz, perda de saliva e alimentos por traqueostomia, obviamente pacientes já traqueostomizados, perda ponderal, desnutrição e desidratação e pneumonias aspirativas. E aqui tem uma série de possíveis causas, pessoal. Causas neurológicas, inflamatórias, a presbifagia, que é a deteriorização natural e progressiva com o envelhecimento dos nossos mecanismos de deglutição, estruturais, metabólicos e distúrbios motores e mecânicos do esôfago, que acabam sendo abordados com mais detalhes ali pelo pessoal da cirurgia gastro. Como que a gente vai avaliar esse paciente com os nossos exames complementares? Na avaliação complementar, podemos realizar um videodeglutograma para investigar melhor a disfagia desse paciente e nesse exame ofertamos uma quantidade de contraste de bário via oral e como vantagem um exame que avalia todas as fases da deglutição, oral, faríngea e esofágica, mas como desvantagem é um exame invasivo e que utiliza contraste. E podemos realizar também uma videoendoscopia da deglutição, é uma avaliação funcional através da nasofibrolaringoscopia. Então qual que é a ideia, pessoal? A gente passa a fibra da naso, a gente enxerga aqui a laringe do paciente e a gente simula uma refeição ofertando alimentos corados com azul de metileno em diferentes consistências e quantidades. A gente enxerga ao vivo como o paciente está conseguindo deglutir todos esses alimentos. Como vantagens, é um exame pouco invasivo, uma técnica relativamente barata, e a sua principal desvantagem é que ele não avalia a fase esofágica da deglutição. E observem aqui, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, era para toda essa região aqui da laringe ficar livre de alimentos, mas aqui a gente percebe claramente que está penetrando o conteúdo aqui no chamado ádito laríngeo desse paciente e muito provavelmente esse paciente também tem aspiração, ou seja, quando esse conteúdo acaba escapando aqui para a região subglótica. É um paciente que provavelmente tem uma disfagia grave, portanto. E aí, pessoal, você tem ideia de como a gente trata um paciente com disfagia? Evidentemente não é um tratamento fácil, ele depende do controle da doença de base, depende de um acompanhamento fonoaudiológico para tentar compensar o melhor possível a capacidade do paciente de conseguir deglutir via oral, e a gente vai tentar prevenir aspirações, são pacientes que têm um risco alto de aspirações e, portanto, de broncopneumonias aspirativas. É importante também controlarmos a salivação desses pacientes, tanto por conta de uma questão do paciente ter uma celorreia importante, ficar babando bastante, é algo que esteticamente incomoda o paciente ou os familiares dele, mas também para evitar que essa celorreia excessiva acabe levando, por exemplo, a uma aspiração contínua de saliva para as vias aéreas inferiores. E cabe aqui também o controle do refluxo gastroesofágico. E, finalmente, casos refratários e bem selecionados, podemos pensar também em algumas formas de tratamento cirúrgico, principalmente naquelas disfagias no território esofágico. E aí a gente vai também se preocupar com a prevenção de aspirações. Temos que adequar as consistências alimentares ofertadas. Às vezes o paciente se engasga muito facilmente, por exemplo, com líquidos, então a gente precisa colocar um espessante para o líquido ficar um pouco mais pastoso. Tem paciente que não tem jeito, ele não consegue deglutir nada por via oral sem aspirar. Então a gente precisa passar uma sonda nasointeral ou realizar uma gastrostomia ou jejunostomia para o paciente ter um aporte calórico adequado. E afinal, quais são algumas dessas medidas xerostômicas? Temos as medicações anticolinérgicas, por exemplo, a amitriptilina, o gel de propantelina, a escopolamina sistêmica e a atropina sublingual. Uma opção interessante também é a aplicação da toxina botulínica, ou Botox. Essa é uma aplicação guiada por ultrassom nas glândulas parótidas e submandibulares, que são glândulas produtoras de saliva da nossa cavidade oral. Tem um efeito muito bacana, mas que é temporário, de 3 a 6 meses. Então são pacientes que frequentemente precisam de reaplicações ao longo aí do acompanhamento ambulatorial. Lembre-se que os anticolinérgicos têm alguns efeitos colaterais que são constipação, retenção urinária e taquicardia. Beleza? Quais são algumas opções cirúrgicas para disfagia? Principalmente pacientes disfágicos graves, ou seja, aspiradores crônicos, geralmente aqueles pacientes com histórico de AVC, TCA ou demência avançada, podemos realizar uma submandibulectomia com ligadura dos ductos parotídeos. O que é isso? É remover as duas glândulas submandibulares e fechar os ductos parotídeos para tentar reduzir ao máximo a salivação desse paciente e evitar a aspiração de saliva. É uma possível medida. Temos também uma possibilidade que é a separação laringotraqueal. Literalmente a gente separa a traqueia da laringe. Obviamente isso vai controlar de forma efetiva as aspirações, ela é bem indicada em pacientes previamente traqueostomizados e olha que bacana, ela é potencialmente reversível. Tá, pessoal? Teoricamente você pode religar
a laringe, a traqueia, se você eventualmente corrigir a causa base da disfagia. E ela tem um problema que pode ser muito chato para o paciente, que é o prejuízo à fala. O paciente não vai conseguir mais expirar o ar para produzir a fonação na laringe, o paciente vai ficar sem capacidade de fala, obviamente. E finalmente temos a laringectomia total, que é um método definitivo e irreversível. E finalmente a USP perguntou pra gente, em relação ao tratamento da aspiração secundária à disfagia orofaríngea grave, pode-se afirmar. Letra D, a sonda nasoenteral não pode ser considerada um método de profilaxia de doença pulmonar aspirativa. Pessoal, pode. Lembra que a gente falou, se o paciente não consegue tolerar mais nenhuma consistência via oral, a gente precisa aportar caloria para esse paciente por uma outra via. E a sonda nasoenteral pode sim ser uma opção nesses casos. Letra C, optando-se pela realização da gastrostomia, obrigatoriamente esta deve ser associada à cirurgia anti-refluxo, pois a doença do refluxo piora os sintomas da disfagia. Pessoal, não existe essa obrigatoriedade. Letra C, incorreta. Letra B, a gastrostomia e jejunostomia não são considerados métodos de tratamento da disfagia orofaríngea grave. Pelo contrário, mesmo raciocínio da sonda nasoenteral em pacientes com falha de ganho ponderal, a gastrostomia e jejunostomia são opções interessantes para o aporte calórico adequado. E letra a exclusão completa da alimentação por via oral não necessariamente precisa ser feita, pois o paciente pode aspirar consistências específicas. Isso aí é o que eu falei para vocês. Às vezes o paciente se engasga com um líquido muito fino, mas com o espessante ele já fica bem. Às vezes ele se engasga, por exemplo, com alimentos farináceos, como por exemplo, farinha mesmo, e aí só de você tirar isso da dieta dele, ele já fica bem, e assim por diante. Cada caso tem que ser individualizado. E pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui na última aula da bucofaringolaringologia. Aqui também acabamos encerrando o nosso extensivo em otorrinolaringologia do MEDCOF 2024. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Espero que essas aulas tenham abordado assuntos que vocês já conheciam e tenham reforçado os conceitos aí para suas provas. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês alguns exemplos de assuntos que têm começado a cair nas provas mais recentemente também. E aí eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra esses assuntos se aparecerem para vocês nas suas provas. Isso aí, pessoal. Bons estudos